Nossa, cozinhar. essa é realmente a melhor aula de Harvard. A aula mais difícil que eu peguei. A aula mais maluca que tu pegou. E a aula que todo mundo deve fazer. Oi, gente! Bem-vindos de volta. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as aulas que a gente pegou nas universidades. Para quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, a gente estudou nos Estados Unidos. Eu me formei em Yale, eles formou em Harvard. Hoje nós somos casados, a gente mora aqui em Nova York, mas a gente passou por toda essa experiência universitária juntos, né? A gente já namorava antes de ir pra faculdade, então a gente pegou todas essas aulas, muitas vezes um pegava a aula do outro. Se você tá nesse processo de querer estudar fora, não tem muita certeza, esse vídeo é pra você. Se você é um pai, é um amigo, de alguém que tá pensando em aplicar, né, pra estudar no exterior, também esse vídeo é legal, porque a gente vai explicar um pouquinho das diferenças, né, de estudar no Brasil, da experiência universitária no Brasil e nos Estados Unidos, que tipos de aula, por que vale a pena. Às vezes a pessoa já tem certeza que quer fazer um curso mais profissionalizante, fica na dúvida se quer ir para os Estados Unidos, se isso vai comprometer alguma questão. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso e também das partes mais interessantes, legais, né, aulas aleatórias que a gente pegou, coisas meio malucas que a gente encontrou nesse caminho. Então eu criei algumas perguntinhas aqui, né, de quais aulas que foram mais interessantes na nossa experiência. E começando por ti, Francisco, que estudou em Harvard, que é uma das melhores universidades, né, nos Estados Unidos e no mundo. E o pessoal fica bem interessado, assim, que tipos de aulas existem em Harvard? Primeiro essa pergunta, que tipos de aulas existem lá? Tem de tudo, como é que funciona? Acho que tem aula sobre qualquer coisa, basicamente, né? O catálogo de aulas, sempre que começava um novo semestre, era bem difícil de ver todo o catálogo, porque você pode pegar aula tanto no college, né, quanto nas grad schools, então você explorar tudo isso era bem complicado. E tu até pegou fora de Harvard, né? Tu pegou no MIT também, que é uma universidade vizinha, super famosa. Além das aulas de Harvard, você pode também fazer aulas no MIT, que eles têm essa parceria, então, assim, a quantidade de possibilidades é muito grande para você fazer aulas, então se você está procurando alguma aula, vai ter ela disponível lá, provavelmente. Inclusive tem uma plataforma online que a gente fica escolhendo, é como se estivesse fazendo compras online. Fica escolhendo as aulas, pode digitar palavras específicas, né? Se já tem alguma coisa que tu queira estudar. Sei lá, eu lembro que tinha aula de bruxaria, de mágica, coisas assim bem doidas. Eles faziam também uma análise da literatura de bruxas no século X. Então tem de tudo que tu pode jogar lá na busca de palavras e achar. E de todas essas aulas que tu pegou, né, sendo em Harvard, tu pegou no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do estado, pegou em outras escolas de business, por exemplo, de Harvard. O que foi a melhor aula que mais te marcou? A melhor aula de Harvard para mim foi Science and Cooking, que é ciência e cozinhar. Nossa, essa é realmente a melhor aula de Harvard. Ela era muito boa. Ela toda semana vinha um chefe super conhecido mundialmente, então o melhor chefe da Ásia de 2018 ou o melhor chefe latino de tal ano vinha para aula, fazia uma receita, explicava passo a passo e os alunos que estavam na aula experimentavam a comida e era sempre algo muito doido, muito gostoso. E veio o chefe que era um dos melhores restaurantes do mundo, chama Máximo Bottura, ele foi um dos chefes convidados para dar essa palestra na aula. Esse chefe aparece numa série do Netflix, né, do Chef's Table, e é um dos melhores restaurantes da Itália. O cara é super famoso, hoje em dia é uma celebridade, assim, né? É mais um chefe, ele tem vários restaurantes. Não, assim, todos os chefs que foram lá eram super reconhecidos, muito bons. As receitas eram mirabolantes. Malucas. E acho que essa pra mim foi a melhor aula que eu peguei. Marcou. E, na verdade, não tem nada a ver com o teu major, né? O teu curso. Na verdade, o Francisco fez economia. Então, acho que o maior diferencial dos Estados Unidos, né, e da graduação no Brasil é que no Brasil é super profissionalizante. Então, você vai fazer um curso de economia, você vai estudar aulas obrigatórias, não tem muita flexibilidade, né, para escolher as aulas. Nos Estados Unidos, a gente tem muita flexibilidade. Tem algumas matérias que são requisitos para se formar, porque, claro, você tem que passar por certos conhecimentos, né, para conseguir tirar ali o diploma naquela matéria, mas de resto tem uma gama de escolha, uma flexibilidade para estudar outras coisas que é muito legal.
né? Na verdade, pra mim, eu fiz muita aula de psicologia, porque eu já sabia que eu queria fazer psicologia desde o início, então eu tava assim, com fome de estudar psicologia, eu queria pegar todas as aulas de psicologia. E uma das que eu mais gostei foi acho que foi no terceiro ano, foi com uma professora com quem eu já trabalhava num laboratório, mas ela trabalhava com cognição comparativa, ela estudava cachorros, macacos e tentava entender o que de similaridade esses animais tinham com o ser humano para entender como é que o cérebro humano se desenvolveu. E ela pivotou completamente, ela saiu dessa área e decidiu fazer uma aula sobre felicidade, que virou uma aula super importante. Vocês conseguem encontrar essa aula no Coursera. Hoje tem um curso lá, eu acho que Psychology of Happiness, alguma coisa assim, ó, Psychology of Wellbeing. Na época era Psychology and the Good Life, então a psicologia da boa vida. O que a gente pode fazer para prevenir doenças mentais, depressão, ansiedade, mas principalmente para conseguir ter uma vida mais feliz, para aumentar nossa performance, para ter mais sucesso. Então todas as aulas era sempre uma temática de por que isso traz felicidade ou por que essas coisas não trazem felicidade. Então, dinheiro traz realmente felicidade, fazer exercício realmente importa, todas essas coisas que a gente fica ouvindo por aí, ela tinha uma aula cheia de estudos científicos falando sobre essas coisas. E a gente falou um pouco de que tem também esses requisitos, né? Então, para se formar em economia e eu em psicologia, a gente teve que pegar algumas aulas obrigatórias, que nem é no Brasil também. Tu lembra quais eram os requisitos, quais aulas tu fez para cumprir com esses requisitos? Não. Todo semestre a gente tinha que ir lá e pesquisar de novo. A gente tá no requisito ou não tá? Não, as obrigatórias eram as aulas básicas, assim, de economia pra mim, que era microeconomia, macroeconomia, estatística, econometria, aí um pouco de matemática, de cálculo, e era basicamente isso. E outras um pouco mais avançadas também E tinha eletiva, né? Tu tinha que fazer... eram as eletivas no campo de economia também, Sim, que a gente sim. tinha que também satisfazer. Acho que pra se formar tinha 30 e poucos créditos, pra mim eram 36 créditos, pra ti era 32. E aí, dentro desses 32, tu podia, sei lá, umas 12, pra mim eu acho que eram 12 obrigatórias, mas de estilos obrigatórios. Então eu, por exemplo, tinha que pegar 2 de psicologia focado em ciência natural, então coisas mais de biologia, neuropsicologia, 2 de ciências sociais, então psicologia dos relacionamentos, personalidade, tudo isso. Então a gente podia ir escolhendo e montando o currículo, mas tendo o básico de cada um. E aí, claro, introdução à psicologia, introdução à estatística, tudo isso também era parte, biologia básica, era parte do currículo para se formar. Mas de resto, super flexível, fiz coisas bem malucas também. Eu acho que pra mim, o que eu descobri um pouco mais tarde foi como eu entrei com esse mindset muito de eu quero fazer psicologia, eu tenho certeza que essa é a minha concentração, que eu vou estudar isso, que eu vou me formar nisso. Eu não quero perder tempo com outras coisas. Que é um mindset totalmente diferente dos Estados Unidos, porque aqui as pessoas entram querendo explorar. A maioria das pessoas não tem certeza, ou quem tem certeza muda no meio do caminho. Então, eles preparam essa graduação justamente para as pessoas poderem ter acesso à maior fonte de diferentes conhecimentos possíveis e explorar todas as áreas. Né? Eu acho que eu percebi isso um pouco tarde demais, então eu fiz várias aulas de psicologia que eu não me arrependo, mas chegando ali no meu 3º pro 4º ano, eu percebi que, poxa, eu não fiz outras coisas legais. Então eu acabei pegando uma introdução à economia, peguei introdução a marketing, peguei uma aula de design e engenharia, porque eu queria me expor um pouco mais às outras coisas, outros departamentos que eram super legais lá e eu não tinha nem entrado nos prédios. No meu caso, minha experiência é que eu tinha a ideia de fazer engenharia quando eu entrei e comecei a pegar aulas diferentes e acabei gostando bastante de economia e mudei. Então, a ideia inicial era justamente fazer engenharia, mas chegando lá, sendo exposto a diferentes aulas, diferentes temáticas, eu acabei mudando completamente assim o curso para economia. E também tu pegou umas aulas muito aleatórias. Qual que foi a aula mais maluca que tu pegou? Olha, a aula mais maluca que eu peguei, eu acho que foi Finding Our Way, que em português é Achando o Nosso Caminho. Essa aula, que também era uma eletiva dentro, acho que de ciência, se não me engano, ela falava justamente sobre como achar o seu caminho. Então a gente estudava as estrelas, a gente estudava mapas,
o clima, o tempo, como que estavam as nuvens. Então era bem geral, assim, pra se você estiver perdido em algum lugar, você saber pra onde ir, ou né, como se achar. E essa aula foi bem interessante. Deveres de casa não era vocês saírem pelo campus tentando encontrar um caminho pra alguma coisa. Então tinha um dever que a gente tinha que andar por 30 minutos em direção ao oeste, e aí sem relógio, sem nada, e você marcando a hora inicial que você saiu, e depois você olhava para ver se você andou por 30 minutos ou mais ou menos, e se você conseguiu andar realmente em linha reta para o oeste. E aí você via a posição que você parou e era um exemplo, assim, um exercício de ter noção de tempo e também ter noção de direção. Mas tinha vários exercícios, de medir fazer um relógio solar, fazer várias coisas assim diferentes. Eu lembro pra que vocês se aprenderam localizar. a ler a previsão do tempo também, né? Com o tipo de Previsão do nuvem tempo. que previa se ia chover, se ia vir uma massa de ar fria. Era bem legal, assim, que tu sabia as nuvens e previa o tempo pra mim. E tinha uma outra aula super aleatória de budismo, né? Ou de religião, não sei se essa era era só sobre budismo. Era de budismo, mas era uma aula escrita, né? Era uma aula, não era de obrigatório budismo de- especificamente, era um requerimento de escrita, de writing, né? Que eles chamam, que você tinha que fazer como requerimento do curso. Pra todos, independente do Independente curso. do curso, todo mundo tem que fazer uma aula de escrita e tem várias temáticas. E a temática que eu escolhi era essa de budismo, também era bem legal. A gente fazia, toda a aula começava com uma meditação diferente e a gente meditava por 5, 10, 15 minutos. E depois começava a aula lendo os textos, a história de Buda, tudo. Era bem diferente. Muito legal, mas desde essa época ele tem positividade tóxica. Agora tudo, né? Buda não precisava de nada, Buda só queria aceitar a vida como ela é. Positividade tóxica lá no alto. Pra mim, eu acho que a mais aleatória foi uma de engenharia. Pra mim foi aleatório, né? Porque eu não tinha pego nenhuma aula assim. Então, uma de engenharia e design, em que a ideia era você quase que criar a sua startup. Então, ter um projeto. Só que antes disso, tinha toda uma fase de construção de coisas. Então, por exemplo, eu construí uma caixinha de som. Então, a gente tinha que serrar a madeira, sondar lá as placas eletrônicas, construir um negócio inteiro mesmo. E pra mim aquilo era completamente novo, né? Eu morria de medo de cortar meu dedo, fazer umas coisas assim. A caixinha tá aqui até hoje, né? Tá em aqui casa. na nossa sala, a gente usa ela sempre, é meu orgulho, a única coisa que eu já construí na minha vida. Efeitos especiais pra vocês poderem pegar a caixinha. Tcharam! A caixinha famosa. Aqui tem toda a placa, tudo que eu fiz. Aí Samila Várias fez toda vezes essa- não funcionou, né? Todos os bugs que as pessoas passam, mas está aqui, está funcionando até hoje, anos e anos depois. E agora, a mais difícil. Foi a aula mais difícil de todas em Harvard. A aula mais difícil que eu peguei foi no último semestre, chamava Advanced Industrial Organization, que é organização industrial avançada, e ela era difícil por dois motivos. O primeiro motivo é que o professor era francês, e ele tinha acabado de chegar na universidade, e eu não conseguia entender quase nada que ele falava. Assim, ele tinha um sotaque muito, muito forte, então primeiro era super difícil entender Acho ele. chiquérrimo. Difícil, mas Era chiquérrimo. praticamente impossível entender ele. Assim, você tinha que prestar muita atenção só pra saber o que ele tava falando. E o conteúdo também era bem complexo, então eu não conseguia entender o que ele tá falando e a matéria já ser difícil tornou praticamente impossível. Pra mim foi o contrário, foi no primeiro semestre já eu peguei uma aula de biologia, que nem foi tão difícil a aula, mas eu lembro que era o início assim da faculdade, eu tava bem mais insegura e tinha prova toda semana. E aí era, coisas de biologia, né? Coisa de decorar. E eu me sentia muito ansiosa em fazer prova em inglês. Sempre ficava demorando muito mais pra escrever. Eu era aquela adolescente que no ensino médio ficava passando tudo a lápis, depois caneta. E nessa aula era uma prova, assim, de
2 folhas e a gente tinha 15 minutos. Eram os primeiros 15 minutos da aula pra fazer. Então era assim, escreve o que vem na tua cabeça. E eu ficava com pânico que eu não ia ter tempo de terminar a prova. Então eu lembro que eu fiquei assim, nossa, essa aula de biologia é muito difícil. Mas eu acho que a mais difícil mesmo talvez foi depois, que eu fiz uma de Neuroimaging, que era todas as técnicas de neuroimagem. Então aí você tá escolhendo 2 aulas. Não, eu diria ainda como eu me senti foi a de biologia, mas a mais tecnicamente difícil foi como é que funcionava todas as máquinas lá de fazer imaginamento cerebral. E no último semestre, quais foram as últimas aulas que tu pegou? Assim, na tua última chance, essas são as últimas aulas que eu vou fazer, o que tu escolheu? Já falei uma aula que eu peguei no último semestre, que foi Organização Industrial Avançada. E além dessa, eu fiz uma aula que era focada na monografia, outra que era de psicologia e economia, e também uma de psicologia de relacionamentos, que também foi bem interessante e, assim, esse foi meu último semestre. Viu que no final da graduação dele já estava bem mais dentro da psicologia, né? Acabei sendo influenciado bastante pela Raíssa Miller. E eu fiz uma aula de economia, não foi no último semestre, mas foi tipo no penúltimo. Mas no último eu também fiz uma de psicologia e relacionamentos. E eu fiz uma bem aleatória de educação infantil, em que a gente acompanhava, tinha as aulas, mas também acompanhava as crianças numa escola. Eu achei super interessante porque eu sempre queria ter mais exposição à psicologia clínica, à terapia mesmo, e não tinha isso. Toda a parte de se formar como psicólogo, terapeuta, é pós-graduação. Então eles não me deixavam fazer a parte prática. E aí nessa escola eu pude ver um pouquinho. Então eu escolhi fazer essa e a terceira, como eu já tinha crédito suficiente, eu só fiz mais uma, fiz só 3 aulas, em que era um crédito de pesquisa, para fazer o equivalente ao TCC. E a aula que todo mundo deve fazer? Responde primeiro você. Eu sou muito enviesada, mas eu acho que todo mundo deveria fazer uma aula básica de psicologia para se entender melhor, para entender os outros um pouco melhor. Eu acho que não precisa gostar de psicologia, não precisa querer fazer faculdade de psicologia, mas entender o básico de como a gente funciona, porque estamos aqui, o que nos torna iguais enquanto ser humano, acho que é importante. E aquilo que eu falei, eu acho que pegar alguma, não precisa ser todas as aulas de todas as matérias. Se eu odeio matemática, tá bom, se eu odeio biologia, não precisa fazer, né, essas básicas. Mas pega umas aulas diferentes, né, que nem eu fiz um pouquinho de economia, o básico de estatística, eu acho que é bom pra ter uma visão mais generalista de mundo. Eu devia ter respondido primeiro porque a minha também é Introdução à Psicologia. Viu? Funcionou. E a gente não falou qual é a aula mais fácil que a gente pegou todo esse tempo. Qual foi a sua? A minha acho que foi pesquisa, porque eu sempre gostei de pesquisa, então mesmo quando eu não tava fazendo meu TCC... Não, mas conta como uma aula. Eu ganhava crédito, por isso que era muito fácil. Eu ganhava crédito todo semestre, por isso que eu cheguei lá no final, só precisei fazer 3 aulas, porque não tinha mais necessidade nenhuma. Na época, eu tava fazendo pesquisa com um laboratório dessa professora que eu falei da minha aula favorita, de cognição comparativa. Então, a gente não podia receber macacos, eles tinham uma ilha com os macacos, no meio do Caribe, mas a gente recebia cachorros. Então a gente tinha pesquisa com os doguinhos, eles vinham lá pro laboratório e a gente montava setups e criava hipóteses para entender como todo o processo, né, do cachorro ser um animal lá selvagem, do lobo ter se transformado num animal domesticado que convive com a gente, que tem uma realidade super parecida com o ser humano. O que essa realidade de convivência, de exposição aos nossos aprendizados como ser humano mudou, né, no cérebro, na cognição dos cachorros. Então até eu fiz, depois a minha tese foi sobre isso também, se cachorros sabem mesmo contar. Vocês já devem ter visto vários videozinhos aí na internet dos cachorros contando, eles botando a patinha, né? 2 vezes 2, ele bota a patinha. Então a gente testou isso e o estudo mostrou, a gente usou toda a estatística bonitinha, e o estudo mostrou que os cachorros conseguem sim contar com limitação, não é todo aquele milagre que aparece nos vídeos, mas eles têm uma noção numérica. A minha aula mais fácil foi espanhol. Era aula de espanhol avançado, então a aula mais avançada que tinha no curso de espanhol. A mais difícil de espanhol. A aula mais difícil de espanhol ainda acabou sendo a mais fácil que eu peguei, porque a gente, falando português, consegue aproveitar bastante a nossa língua. E muitas vezes, assim, todo mundo era americano ou não falava alguma língua latina parecida, então eles tinham dificuldades para entender.
E pra falar, falavam com sotaque muito engraçado. Não é que era fácil pra ti, mas é que os outros eram muito ruins nisso. Então tu usava teu português pra enrolar. Eu usava meu portunhol e dava certo. E várias vezes tu inventava umas palavras, todo mundo Várias vezes. A professora também era americana e ela tinha aprendido espanhol como uma segunda língua. E então, várias vezes eu falava alguma coisa assim, adaptando do português, e ela ficava. Acho que essa palavra não existe. Ou ela falava, para de inventar, Francisco. Ela sabia que eu fazia isso com português. Mas foi uma bem legal, acho que pra ter uma noção melhor de espanhol, que é uma língua super falada aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que foi a aula mais fácil que eu acabei também pegando. é um dos requisitos, né? A gente nem falou disso, mas tem a parte de línguas também. Exato. É um dos requisitos. Eu fiz francês só durante meu primeiro ano. Queria muito ter continuado, mas era um schedule bem, uma agenda assim super difícil. Tinha que fazer de segunda a sexta, todos os dias a aula, toda semana a prova também. Então eu acabei no segundo ano não conseguindo encaixar. E acho que é isso, assim, essas são as principais perspectivas que a gente teve durante a faculdade, né, do que valeu a pena pra gente. Acho que os dois compartilham da ideia que vale muito a pena explorar, aproveitar essa oportunidade de pegar aulas diferentes. Eu só diria que não vale muito a pena vir para os Estados Unidos se você tem muita certeza que quer fazer uma coisa muito profissionalizante, então medicina, né, tem certeza que quer atuar como médico. Principalmente no Brasil, aí vai ser um pouco mais difícil para fazer validação e tudo mais, mas tem vários caminhos também. Então, de resto, assim, toda a experiência universitária nos Estados Unidos te abre muito a mente, né? Te dá a oportunidade de conhecer muitas outras áreas. E eu acredito que isso te faz, independente do campo, um profissional melhor. Acho que no fundo, valeu super a pena, né? Ter essa perspectiva bem heterogênea, assim, diversa do que existe por aí. Com certeza. Recomendamos. Recomendamos, pode estudar, amigo. Não, mas é isso. Falamos um pouco das aulas aqui. Qualquer dúvida, né, que surgir, qualquer outro conteúdo mais específico também, manda uma mensagem lá pra gente no YouTube que a gente responde. Beijo! Até mais!